Olá, turminha do quarto ano. Hoje é a nossa quarta aula de redação. Nós vamos abordar hoje um gênero textual diferente. Fábula, mas muito interessante. Lembrando, gente, que as atividades de redação, elas são sempre na folha, né? Você pode estar imprimindo a folha, fazendo na folhinha mesmo, ou você pode estar copiando no caderno. Não tem problema, o importante é realizar a atividade. Bom, gente, vamos lá para o nosso gênero textual, fábula. Como eu sempre costumo dizer, é extremamente importante conhecer a definição, as características, os elementos, os tipos de cada gênero textual, para que a gente possa aprender a escrevê-los e identificá-los. Bom, vamos para a definição. Composição narrativa em que os personagens são animais que apresentam comportamentos e características humanas, principalmente a fala. Ou seja, a fábula, ela é o quê? Um gênero, certo? Que ela é um texto narrativo, ela vai contar uma história, só que os personagens são animais e esses animais têm características e se comportam como pessoas. Inclusive, eles falam, né? Que é principalmente a fala. Tem caráter educativo, ou seja, a função é educar, né? Trazer algum conhecimento. Traz o ensinamento no final e faz analogia com o cotidiano. Ou seja, ela tem um caráter de ensinar alguma coisa. Com isso, ela faz o quê? Ela traz no final da história um ensinamento e ela faz uma analogia, ou seja, ela compara, ela relaciona com as atitudes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Objetivo. Qual é o objetivo de uma fábula? Por que a gente escreve, lê fábulas, né? Bom, a primeira coisa é a transmissão de conhecimento, de moral, da cultura e dos costumes. As fábulas, como elas são bem antigas, né? E através daquela época, ela era falada, passada de geração para geração através da transmissão oral. Então, ela transmitia o quê? O costume da época, a cultura da época. E também transmitia a questão do conhecimento, da moral. E qual é o objetivo didático-pedagógico? Vamos trazer a fábula para dentro da sala de aula. Qual é o objetivo de ensinar a fábula para os alunos? Bom, disseminar valores essenciais e relações sociais, abordando conflitos da vida dos seres humanos em sociedade de maneira lúdica. Ou seja, é como se a professora, os professores, quisessem passar conhecimento de valor, né? Ou seja, vai explicar a questão de valores essenciais, ou seja, valores extremamente importantes para as nossas relações, para como a gente se relaciona com os nossos colegas. E para isso eu vou abordar o quê? Esses conflitos do nosso dia a dia, certo? De uma maneira lúdica, ou seja, de uma maneira interessante, atrativa, legal. Bom, agora para que vocês possam entender um pouco mais sobre a fábula, eu vou falar da origem, como foi que ela surgiu. Primeira coisa, ela nasceu de uma tradição oral, ou seja, as pessoas iam falando, contando um para os outros. Ela surgiu no Oriente e foi costume entre os povos assírios, sumérios e babilônios. Naquela época, muito tempo atrás mesmo, no Oriente, os povos assírios, os povos sumérios, os povos babilônicos, o que eles faziam? Eles já tinham esse costume de contar essas histórias e eles sempre usavam os animais como os personagens. Ela foi desenvolvida, né, de uma maneira assim, se desenvolveu melhor na Grécia Antiga, principalmente pelo Esopo, que ele era o quê? Um escravo grego. Nessa época, a liberdade de expressão era limitada, ou seja, você não podia expressar o que você pensava, você não podia estar falando sobre o que você achava das coisas, né? Você tinha que ter. Essa liberdade de expressão ela era bem restrita. Então, nessa época, o Esopo teve essa ideia de criar essas histórias, né? Esse tipo de narrativa ela foi utilizada para se opor à opressão, para criticar usos, costumes e governos. Ou seja, naquela época, o Esopo, que ele era um escravo, ele queria criticar a questão da opressão, a questão do governo. Então, ele começou a escrever essas fábulas que traziam críticas bem duras a esse momento, porque não tinha essa liberdade de expressão, você não podia dizer o que você pensava. Então, ele teve essa ideia. Os autores usavam animais como os personagens de suas histórias para escapar
da repressão que poderia haver por parte de quem fosse criticar. Ou seja, aquela história. Eles usavam os animais como os personagens, porque se alguém chegasse e falasse assim, poxa, que história é essa? Está criticando o governo? Não. Estou falando sobre os animais, comportamento deles, não estou falando nada das pessoas. Então, para evitar essa questão de serem reprimidos, eles criaram isso, eles falavam dos animais. Foi isso que o Esopo fez. Assim, a fábula servia como um código para que as críticas fossem feitas de maneira subjetiva, ou seja, a famosa maneira escondida. Então, eles criticavam, mas de uma maneira assim bem escondida. Por isso, eles usavam os animais. As fábulas de Esopo, elas são repletas de mensagens que apresentam contraposição entre os mais fracos e mais fortes. Então, assim, uma característica muito marcante das fábulas do Esopo era que ele colocava sempre uma contraposição entre a questão de quem era mais forte e de quem era mais fraco. E, na maioria das vezes, os mais fracos vencem os mais fortes utilizando a astúcia. Tem um erro de digitação aí, os mais, mas é só os mais fracos. Ou seja, o que ele dizia? Que os mais fracos venciam os mais fortes porque tinham a questão da astúcia, da esperteza. Eles eram muito espertos. Então, por isso, eles venciam. E ele sempre usava essa questão dos mais fortes e dos mais fracos. Justamente para estar questionando o momento do governo, a questão da escravidão, esses outros problemas. E por volta do século I a.C., o romano Fedro fixou a forma literária do gênero. O que ele fez? Ele começou a escrever mais fábulas, só que ele fazia assim, umas sátiras bem amargas, sabe? Bem complicadas de se ler, mas ele acabou fixando mesmo, trazendo o gênero e falando, esse gênero vai permanecer. E por volta do século VII, a fábula ela foi recriada. Ela ficou um tempo parada, né? Mas quando foi assim, por volta do século VII, ela foi recriada. O francês La Fontaine reescreveu e propagou as fábulas de Esopo, atribuindo a elas o uso educativo. O que o La Fontaine fez? O La Fontaine pegou as fábulas do Esopo, e aí ele reescreveu todas elas, a maioria delas, quer dizer, e aí ele começou a espalhar essas fábulas, certo? E atribuiu a todas essas fábulas o uso educativo. Ou seja, ele colocou a questão da lição de moral da história, para ter o caráter educativo nessas fábulas. Bom, agora nós já conhecemos um pouco da definição e da origem, sabemos como foi que as fábulas surgiram. A gente vai para as características. Primeira característica é uma narrativa ficcional breve, ou seja, narrativa, ela vai contar uma história, ficcional, porque ela é criada, inventada, uma ficção, e breve, porque são textos curtos. Você não tem fábulas enormes, elas geralmente são bem curtas. Os personagens são antropomórficos, ou seja, animais com características ou comportamentos humanos. Essa palavra antropomórfico está relacionada ao ser humano. Então, esses animais eles vão se comportar como pessoas. Através do comportamento dos animais, representa virtudes, qualidades e defeitos dos seres humanos. Como ele vai trazer esse comportamento dos animais, né, dos humanos, animais com comportamento de pessoas, o que ele vai trazer? Ele vai representar as virtudes, ou seja, as qualidades, né? Também vai trazer os defeitos dos seres humanos. Ele vai aproveitar essa questão de serem animais com características humanas para poder retratar essas qualidades, essas características dos seres humanos. Pode apresentar diferentes versões de uma mesma história, pois é um gênero transmitido oralmente. É aquela famosa história da fofoca, né? Alguém me conta uma fofoca, quando eu vou contar para outra pessoa, ela já vai diferente. Se aquela pessoa contar para outra, já vai diferente. Mesma coisa. As fábulas, elas são transmitidas oralmente, ou seja, você vai contando de uma pessoa para outra pessoa. E por isso, a mesma fábula, ela pode ter diferentes versões. Ela pode ser parecida, ou pode ser um pouco mais diferenciada da original. Então, elas podem ter várias versões. Vai depender de quem ouviu e de quem contou. Escrita em prosa ou verso, ou seja, ela pode ser escrita em verso, né, que a gente conhece já, que é parecido com os poemas, poesias, ou em prosa, que são o quê? Os parágrafos. A linguagem, ela é simples, objetiva e direta. Como ela é um texto, ela tem um vocabulário bem simples, gente. Ela é um texto que ela tem a finalidade de passar uma mensagem. Então, a linguagem não traz termos técnicos, é uma linguagem simples,
objetiva, direta, quem lê entende logo a mensagem. Temática variada, ela pode trazer qualquer tema, pode ser qualquer tema do cotidiano, né? Como ela traz características do ser humano, aí é que vai ter uma gama enorme de temas. Presença de diálogos. Gente, isso aqui é uma característica que não falta nas fábulas. As fábulas, ela vem sempre com os personagens conversando entre si. Utiliza como recurso a ironia. Como ela vai passar um caráter, ela tem um caráter educativo, quer passar alguma mensagem com relação às qualidades e defeitos dos seres humanos, eles utilizam muito a questão de ser irônico. O caráter é educativo, como a gente já ouviu, ou seja, ela tem sim um propósito de educar. Traz uma lição moral no final da história que a diferencia dos demais gêneros. Existem duas características principais com relação à fábula. A primeira é a questão dos animais com características de pessoas, que nem sempre é obrigatório ter, mas geralmente 90%, assim, digamos que a maioria das fábulas trazem esses animais. E outra é essa questão da lição, essa lição moral, essa moral da história. Isso é o que diferencia mesmo a fábula dos outros gêneros, essa questão de trazer sempre uma lição moral. Elementos. Quais são os elementos que estão presentes em uma fábula? Primeiro, gente, a questão dos personagens. Tem que ter personagens. E esses personagens, ele tem o protagonista, que é o personagem principal da história, o antagonista, que é o famoso vilão da história, e o coadjuvante, que pode ou não ter coadjuvantes, que são aqueles personagens secundários, né? Que aparecem, mas não são assim tão importantes na história. Tem o narrador, que pode ser o personagem ou observador, ou seja, o narrador-personagem é aquele que participa da história, que a gente chama de texto narrado em primeira pessoa, que é o eu e o nós, que ele está contando e participando da história. Ou pode ser um narrador-observador, que é aquele narrador que vai estar contando somente a história, ele não vai participar. Então, a história ela é contada sob o ponto de vista dele, que é aquele narrador que a gente já conhece, né? O narrador, por exemplo, do jogo de futebol, ele é o quê? O observador. Ele não está jogando, ele está observando o jogo e está contando esse jogo, narrando. Que esse narrador observador a gente chama também narrador, texto narrado em terceira pessoa, que é o ele ou ela. Tempo, tem também a questão do tempo, que é quando aconteceu a história. O espaço, que é o cenário onde aconteceu essa história, e a moral da história, que é a lição de moral, que ela pode vir separada, moral da história, como ela pode vir dentro do próprio texto, né? Mas no finalzinho. Estrutura. Como é que esse texto ele vem estruturado? Primeiro é o título, que é obrigatório na fábula, e geralmente ele faz referência aos personagens, ou seja, geralmente no título ele vem dizendo o quê? Os personagens que fazem parte da história, tipo, a cigarra e a formiga, né? O burro e o cavalo. Esses textos, você pode observar que sempre traz o nome dos personagens, esse título, desculpa. Introdução, que é o primeiro parágrafo. Apresentação dos personagens e a situação inicial, ou seja, você vai apresentar os personagens e vai começar a situação inicial. Por exemplo, daquele da lebre e da tartaruga, né? Que a tartaruga vai bem devagar na corrida, a lebre sai correndo, acaba dormindo e a tartaruga ganha a corrida. No primeiro parágrafo você percebe quem são os personagens, o que vai acontecer, que vai ter uma corrida, que é a situação inicial. O desenvolvimento é os personagens interagem em torno de uma situação. Ou seja, o desenvolvimento é o meio da história, que aí você vai vendo o que vai acontecendo no decorrer daquela situação. Por exemplo, da lebre à tartaruga, ele vai trazer o quê? Como é que foi a corrida, o decorrer dessa corrida. Ou seja, vai falar que a tartaruga foi devagar, a lebre correu bastante, depois foi descansar, dormiu. Então, é isso que acontece no desenvolvimento. A conclusão, que é o final surpreendente que gera a reflexão dos leitores sobre o ensinamento. Por exemplo, na lebre e a tartaruga, o que acontece? A lebre dorme, a tartaruga vence. Ou seja, é um final surpreendente, porque uma lebre ela é bem mais rápida do que uma tartaruga. Mesmo assim, quem ganha a corrida é a tartaruga. E a reflexão é o quê? A tartaruga foi na calma, não ficou esnobando da lebre, já a lebre ficou falando mal da tartaruga, que a tartaruga ia perder, porque ela era melhor, ela era mais capacitada. Então, esse seria, no caso, o ensinamento. E a moral da história, que é a famosa lição de moral, que pode ser, por exemplo, a pressa é a inimiga da perfeição.
Tem várias lições de morais, né? Assim, essas lições, elas vêm sempre no finalzinho, esse moral da história vem no finalzinho do texto. Ela pode estar destacada ou ela pode estar dentro do último parágrafo, não estando destacada. Mas essa lição de moral, ela é super importante. É ela que tem esse caráter educativo, né? Porque ela vai passar uma mensagem. Por exemplo, a pressa é a inimiga da perfeição. Aqui eu coloquei, gente, os principais autores que gostam mesmo de escrever com fábulas, que é bem interessante. O primeiro foi o Esopo, né, que ficou super conhecido. O Fredo também, super conhecido, porque ele escreveu sátiras bem amargas, bem difíceis, mas também difundiu, né, fixou bem o gênero. O La Fontaine, que trouxe as fábulas de Esopo, reescreveu e publicou, né? E o Monteiro Lobato, que é um dos grandes autores brasileiros também que gostam muito de escrever sobre fábulas. Um exemplo disso, gente, a questão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, você pode perceber que tem animais, né, que falam. E eu coloquei alguns exemplos de algumas fábulas bem conhecidas. A cigarra e a formiga, que é aquela questão das formigas trabalhando e a cigarra cantando, e no final a cigarra vem pedir comida para as formigas no inverno, as formigas não dão. A lebre e a tartaruga, que eu falei também. A rã e o touro, que é uma rã que quer ficar do tamanho de um touro. Ela quer porque quer ficar, diz que vai conseguir, acaba estourando. O leão e o rato, o cavalo e o burro, e tem outras diversas. Bom, pessoal, eu termino nossa aula hoje deixando algumas mensagens para que vocês possam aperfeiçoar as redações de vocês, escrever cada vez melhor. Primeiro, leia muito, fique por dentro de tudo que acontece. Gente, não tem como escrever bem se você não ler bastante. A leitura, ela aumenta o vocabulário, ela faz com que você aumente a sua criatividade, você relaciona o que você quer escrever com alguma coisa que você leu, então é muito importante. Segundo, redação é treino e prática. Não espere o edital ser publicado. No caso de vocês, não é um edital, mas é o quê? É a atividade. Não espere a professora passar a atividade para vocês estarem praticando. Pratiquem. Não só façam as nossas atividades, como peguem outras propostas e vão praticando. Porque a redação, ela só vai se aperfeiçoar se você escrever cada vez mais. 3, cronometre. Lembrando que as provas, elas têm um tempo para ser feito. Então, é importante você ver quanto tempo você gasta escrevendo a sua redação. E aí você vai vendo se você está passando do tempo, se precisa ser mais objetivo, se você precisa... se você está escrevendo rápido demais, você consegue cronometrar esse tempo. 4, estruture seu texto. A sua redação deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O famoso começo, meio e fim. Todo texto, gente, ele tem que ter estrutura, ele tem que vir muito bem estruturado para que você realmente consiga uma boa nota. Essa estrutura, ela vai depender do gênero que você está trabalhando. Por exemplo, se é uma fábula, ela tem que ter uma estrutura de uma fábula. Se é uma carta, tem que ter a estrutura de uma carta. Então, para você estruturar, você tem que conhecer as características e elementos do teu gênero textual. E, por último, domine as regras do português. Eu sei que é difícil, que a língua portuguesa ela não é tão simples, ela tem regras demais, mas é extremamente importante conhecer a norma culta para você desenvolver um bom texto. Não adianta você ser uma pessoa criativa, ter uma criatividade maravilhosa se você não consegue escrever corretamente. Tem erros de português ou erros de pontuação, porque o erro de pontuação ele pode mudar o sentido do teu texto. Então, é importante dominar as regras de língua portuguesa. Assim, você vai realmente conseguir escrever um excelente texto. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido o conteúdo e tenham aprendido um pouco mais dessas regras e, com isso, consigam obter excelentes resultados. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês continuem estudando, se dedicando e acompanhando as nossas aulas e nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande abraço, pessoal, e até as nossas próximas aulas. Tchau!